Já tentou fazer aquele esfumado lindo, mas quando abriu os olhos, a sombra simplesmente desapareceu? Talvez você tenha pálpebra subposta, mas não se preocupe, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar todas as dicas e segredos para valorizar esse tipo de olhar. Se assim como eu, você também tem pálpebra sobreposta, sempre sofre com isso, fique nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para você não sofrer mais. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Lima, sou maquiadora, especialista em visagismo na maquiagem. E aqui eu te ensino a se maquiar respeitando o seu rosto e valorizando a sua beleza com a maquiagem certa para você. Toda semana tem vídeo novo por aqui, então se inscreve no canal, ative o sininho para poder receber notificação, para não perder nenhuma novidade e, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Vamos começar a se familiarizar. Essa região aqui é a pálpebra fixa, que como o próprio nome diz, ela é fixa, ela não se movimenta. E essa parte aqui de baixo é a pálpebra móvel, que ela se movimenta quando a gente abre e fecha os olhos. E aqui no meio fica o côncavo, onde tem essa profundidade, tá vendo? Só que quem tem a característica de pálpebra sobreposta, essa profundidade ela não aparece. Ela fica escondida, porque essa pálpebra fixa, ela cai sobre a móvel. Vocês podem ver que tem esse caimento em cima da pálpebra móvel. Por isso, você faz a maquiagem e acaba escondendo tudo. Quando você abre os olhos, ela simplesmente se esconde. A gente precisa de uma técnica diferente para maquiar esse tipo de olhar. Vou começar passando corretivo em toda a pálpebra. A gente precisa passar o corretivo para uniformizar essa região e também o corretivo ele vai servir como primer para sombra, para grudar a sombra. Então, a gente sempre precisa começar com o corretivo. Então, a gente passa em toda a região. Aqui, eu estou aplicando com o pincel, mas você pode aplicar também direto com a esponjinha. Não tem problema. A gente só precisa deixar aqui bem lisinho, tá? Bem esfumadinho. Eu vou usar um espelhinho porque eu não enxergo muito bem. Então, o espelho que eu tenho aqui, ele tá um pouco longe. Mas vocês vão conseguir ver perfeitamente. Feito isso, a gente já preparou a pálpebra. Agora, nós vamos precisar de um pincel de esfumar. Só que o pincel não pode ser muito grande e nem muito pequeno. Um pincel médio, vou mostrar. Eu vou usar esse pincel aqui de esfumar, tá vendo? Ele é um pouco denso, tá vendo? Um pouco durinho. Em relação a esse, por exemplo. Esse aqui, ele é mais molinho. As cerdas são mais molinhas. Vou mostrar aqui a diferença, tá vendo? Esse aqui é mais denso e esse é mais molinho. Só que os dois a gente consegue fazer, ok? Mas vamos usar, sim, um pincel médio. Primeira coisa muito importante. Como nós temos esse caimento aqui, nós precisamos maquiar com os olhos relaxados, com os olhos abertos e relaxados. Porque, geralmente, a gente estica a pálpebra para ter mais espaço para fazer o esfumado, certo? Mas, nesse caso, se você faz isso, quando a sombra desce, o seu esfumado vai ficar preso aqui embaixo desse excesso de pele, vai desaparecer. Então, nós precisamos começar esse esfumado de maneira diferente. Então, nós vamos deixar os olhos bem relaxados, olhando para frente e com os olhos abertos, que aí a gente vai conseguir ver aonde cai esse excesso de pele, tá? Para a gente não fazer a maquiagem abaixo dele, mas acima dele. Vou usar uma sombra aqui marrom. É um pouco mais escuro que o meu tom de pele, então ele precisa ser um pouco mais escuro do que o seu tom de pele. Pode ser qualquer cor, colorido, marrom, mas precisa ser mais escuro do que o seu tom de pele, tá? Para fazer o efeito. E antes de começar a aplicação, a gente precisa tirar o excesso. Sempre. Pega o produto, tira o excesso antes de colocar na pele. Por quê? Você pode vir com o pincel carregado, encostar aqui e cair. Talvez a pele já esteja pronta, talvez vai começar uma bagunça e você vai ficar perdida sem saber resolver. Então, sempre tira o excesso do produto antes de aplicar na pele. Então, vamos lá, com os olhos abertos, olhando para frente, nós vamos, ó, começar aqui no canto externo dos olhos. Só
carimbando. Nesse momento, a gente não precisa esfumar, tá? Nesse momento, a gente não precisa esfumar. Nós vamos só carimbar. Então, canto externo dos olhos. Tá vendo que eu tô passando esse caimento? Tô passando desse excesso de pele, de onde cai? É isso que a gente vai fazer. A gente aplica aqui e passa um pouco acima de onde tem o caimento. Consegue perceber? Aqui tá o caimento e a sombra tá um pouco mais acima. Então é isso que a gente vai precisar fazer com os olhos abertos e relaxados. Então não se preocupe de esfumar agora. Vai só concentrando essa sombra aqui e a gente vai esfumar depois. Agora, nesse momento, a gente pode abrir um pouco os olhos e preencher aqui dentro. Porque a gente já marcou, já delimitou essa sombra, então a gente já sabe que ela não vai ficar mais escondida embaixo do excesso de pele. Toda vez que a gente for fazer um esfumado, a gente precisa fazer primeiro no olho, depois ir pro outro. Tudo que você faz aqui, você vem e faz aqui. Porque assim você não consegue se perder e também vai ficar tudo igual. Se você faz um olho só, para depois fazer o outro, você pode acabar se perdendo e não ficando igual o que você fez anteriormente. Então, pega essa dica aí. Ó, sempre faz um lado, depois faz o outro. Perceba que eu tô com os olhos relaxados, sem esticar a pálpebra. Eu venho só concentrando aqui no canto externo essa sombra. Abre, preenche dentro. Agora vamos pro segundo passo. Lembra que o nosso côncavo, ele fica escondido aqui embaixo desse excesso de pele? A gente não tem essa profundidade. Então, a gente vai precisar criar. A gente vai criar um côncavo fake. Ainda não peguei produto, só com a sujeirinha que tem aqui, eu vou marcar um côncavo. Como se eu estivesse fazendo um côncavo mesmo. Criando. Só com a sujeirinha do pincel por enquanto. Tá vendo como vem criando, nascendo um côncavo? Agora eu peguei mais produto e a gente vem fazendo essa linha aqui, criando esse côncavo. Até o meio dos olhos, mais ou menos. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou seguir aqui, ó, aonde terminou o nosso esfumado. E a gente vai criando esse côncavo. Só nessa região. É onde tem esse ossinho aqui, ó. Você vai sentir, pode botar o dedo que você vai sentir esse ossinho. Então, é abaixo desse ossinho aqui. Até o meio dos olhos. Feito isso, agora nós vamos esfumar. Aqui eu peguei um pincel, tá vendo? Aquele pincel mais molinho. E ele tá sem produto nenhum, tá? Ele tá limpinho, tá sem produto. Então, é assim que a gente vai esfumar, sem produto. E aqui eu vou esfumando assim pra fora, no canto externo. Mas na diagonal. Só no canto externo a gente vai esfumando assim, vai e vem. Lembrando, a mão sempre levinha. Eu tô pegando aqui no cabo do pincel. Isso traz leveza para as mãos. Então, bem leve, porque a gente só quer esfumar. Só a bordinha dessa sombra. Então, eu tô esfumando assim mais na diagonal para ajudar também a dar uma levantada nesse olhar. E aqui no côncavo também. Só na bordinha. Outro lado, esfumando só a bordinha, com o pincel bem levinho. Agora eu vou voltar com outro pincel e vou pegar um marrom mais escuro, um marronzinho mais frio, porque eu quero trazer um pouco mais de profundidade para essa região. Se você não quiser, já pode deixar assim, já pode ficar assim. Mas eu quero um pouco mais de profundidade. Então eu vou trazer uma cor mais escura, um marrom mais escuro do que esse, mais frio. Eu vou aplicar no mesmo lugar, só que um pouco mais baixo. Eu não vou subir muito com essa sombra mais escura. É um pouquinho só mais escuro.
só para trazer mais uma profundidade. E venho aqui também no côncavo que a gente criou. Mão levinha, só para trazer uma profundidade. Sem subir muito com essa segunda sombra. Começa aqui, canto externo, só na parte de dentro, sem expandir com essa sombra para fora e sem subir. A gente pega o que sobrou no pincel e vem marcando o côncavo. A gente vem aplicando aqui na parte de dentro. E o que sobrou no pincel a gente marca no côncavo. O esfumado, ele é construção. Você vai e volta. Passou uma sombra, volta com outra. Passou uma, volta com outra. Para ir construindo esse degradê, para ficar bonito. Então, eu vou voltar aqui com esse pincelzinho. Ele tá sem produto, lembra? Agora, eu vou pegar o mesmo marrom que eu passei inicialmente. A gente vai voltar com ele. E com esse pincel. E vamos esfumar aqui nas bordas. Mão leve. Para ficar o degradê da sombra até a pele. Então, isso é muito importante para ficar um esfumado bonito. Que você volte com as sombras. Aqui eu estou esfumando mais diagonal. Se você quiser esse esfumado mais arredondado, você pode esfumar mais assim, ó. Mais redondo. Do outro lado, a mesma coisa. Esfumo. Mão bem levinha. Eu tô pegando um pincel bem fofão. Isso aqui é só para dar acabamento, tá? Você não precisa se não quiser. E esse pincel aqui grande, mais fofão, ele tá sem produto também. Eu vou passar aqui só na pálpebra fixa, tá vendo? Bem perto das sobrancelhas, só para ficar ainda mais esfumado. É a borda da borda ainda. Se você não quiser, não precisa. Mas aqui para ficar com o acabamento mais bonito, eu vou fazer isso aqui. Agora a gente vai para o cantinho interno dos olhos. Nessa região você pode botar cintilante, você pode botar uma cor mais clara, uma cor mais opaca, tá? Mas eu vou mostrar da maneira certinha que deve ser feito. Com esse pincel mesmo que eu acabei de usar, maior, e vou até selar com o pó do mesmo tom da minha pele. Antes de selar, vou pegar aqui o mesmo pincel que a gente passou o corretivo, ou esponjinha, se você usou esponjinha, umas batidinhas aqui no canto interno. Porque se tiver algum corretivo acumulado, ele vai esfumar, vai ficar lisinho. Então, volta. Não tem produto nenhum, tá? Só com a sujeirinha para esfumar. Agora, eu vou selar. Vou até usar aqui um pó solto, da mesma cor que eu usei no meu rosto. Aqui você pode usar uma cor mais clara, a cor que você quiser. Pode ser um cintilante também. Só que aqui a gente tem que conectar, ó, com a sombra escura que tá lá em cima. Tá vendo? Conecta com essa sombra aqui também no final. Vai até o meio dos olhos, mais ou menos. Agora que eu selei, eu vou passar uma cor mais cintilante. Eu vou usar com o pincelzinho também. Qualquer pincel de esfumar. Tá dando batidinhas assim, ó. Vou pegar um pincelzinho assim bem pequenininho. Tá vendo? Ele é um pincel de detalhe. Pode ser um pincel também para sobrancelhas. Para fazer um detalhe só aqui no final. Vou pegar uma sombra preta. E vou aplicar só aqui, ó, no cantinho externo. Só no finalzinho, tá vendo? É só para dar um acabamento, para ajudar também a levantar o olhar. Ó, e a gente vai ir puxando, fazendo tipo um delineado esfumado. Primeiro aplica aqui, no canto externo, bem rente à raiz dos cílios. E a gente sobe um pouco
para criar esse delineado esfumado. Volto com o pincelzinho de esfumar menor, com o primeiro marrom que a gente aplicou, e vou aqui bem na bordinha desse delineado que eu criei. Porque é um delineado esfumado, então a gente vai deixar ele bem esfumado, junto com essa sombra marrom. Bem rente à raiz dos cílios, no canto externo dos olhos, bem rente. Não precisa ser muito grosso. E aí, ó, o que sobrou do pincel, a gente vem fazendo esse puxadinho, criando esse delineado aqui esfumado. O delineado para a pálpebra sobreposta, pálpebra gordinha, a gente também precisa de uma técnica específica. Esse delineado esfumado, ele é mais fácil, ele se encaixa melhor nessa dobrinha. Mas quando a gente faz com delineador, a gente precisa fazer uma técnica diferente. Então, se você quer aprender a fazer um delineado que fique bonito, que fique aparente para a pálpebra sobreposta, deixe aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo completo também ensinando passo a passo para você. Voltamos com o primeiro marrom que a gente usou. Esfuma as bordinhas. Pode esfumar também do lado de fora. Mais uma diquinha para ajudar no acabamento. Pega o seu pó solto, a esponjinha. Pega um pouquinho. Vem aqui, ó, rente a esse esfumado que você fez. Tá vendo? A gente vai fazer um recorte assim, que ajuda a dar um acabamento. Vai pegando essas dicas aí. Deixa aqui um pouquinho, depois a gente vai. Agora vamos para a parte inferior dos olhos. E lembrando, o nosso olhar existe várias características, existem várias linhas a serem analisadas. Hoje nós estamos falando apenas uma, que é a pálpebra sobreposta, só que existem outras características que precisam ser analisadas, tá? Aqui no meu olhar, eu tenho a linha d'água, que é essa região aqui mais clarinha, tá vendo, abaixo dos olhos? A minha linha d'água, ela é mais exposta. Ela é assim, ó, tá vendo? Mais exposta, mas no canto externo. Tem pessoas que também têm esse tipo de características e outras que não. Então, a minha linha d'água aqui no início, ela é bem escondida e quando vai chegando no canto externo, ela expõe, ela fica mais grossa. Então, se eu ponho uma cor clara aqui, se eu ponho um lápis branco ou um lápis bege, isso vai derrubar ainda mais o meu olhar. Se eu aplico um esfumado aqui inferior, sem escurecer essa linha d'água, isso derruba também o meu olhar. Então, por isso a importância de analisar, de entender as características para fazer uma maquiagem que valoriza. Então, no meu caso, eu preciso escurecer a linha d'água. Eu não posso de jeito maneira clarear, a não ser que eu queira esse efeito de um olho mais caído, mais derrubado. Mas como eu não quero, eu quero uma maquiagem que me valorize, eu vou escurecer essa linha d'água e aí depois eu posso vir com o esfumado inferior, ok? Então, se você tem esse tipo de característica, analisa aí, você já sabe o que fazer. Se você tem os olhos menor e quer aumentar um pouco, trazer essa percepção de aumentar o olhar, você pode clarear essa linha d'água. Vou usar um delineador preto, vou diluir aqui. Esse pozinho que a gente botou aqui, a gente já vai varrer, tá? E tranquilo que eu não vou esquecer. Eu tenho muita irritabilidade na parte de baixo dos olhos. Nossa. Toda vez a mesma coisa, mesma história. Fiz nada, já tô chorando. Você tem esse tipo de irritabilidade também? Faz o seguinte, passa, espera um pouco, deixa os olhos relaxarem. A gente pega um cotonete, ó, e vem aqui no cantinho lacrimal, encosta e suga a gota. Onde aparecer gota, você só encosta, que ele vai sugar a gota e não vai descer para a pele. Varrer aqui esse pó
Vem aqui, ó, na bordinha e vem varrendo bem levinho. Olha como fica delimitado. Pode fazer isso também com corretivo, mas se você não tem muita prática e para também não fazer lambança, vai com pó que dá tudo certo. Ó, vem esfumando a bordinha. Com a mão bem levinha. Pincel de fumar pequenininho. Pode, se você quiser botar uma cor mais escura, se você quiser botar colorido, você pode usar a cor que você quiser. Eu vou usar um marronzinho aqui, ó, na pálpebra inferior, bem rente à linha dos cílios. Se você não gosta de esfumado inferior, você também não tem necessidade de fazer, não precisa. É só na linha d'água mesmo que eu tenho essa irritação. Mexeu na linha d'água, sai água. Quase finalizado, agora nós vamos para o rímel. Ó, e aplica o rímel dessa maneira aqui que vai ser sucesso. Ó, encaixa aqui na raiz dos cílios e vem fazendo um zigue-zague até a ponta. Tá vendo como fica os cílios bem separadinhos e bem alongado? Vou passar aqui também nos cílios inferiores. Deu uma borradinha aqui. E quando a gente borra com o rímel, a gente deixa secar, deixa ele secar. Depois de seco, pega uma escovinha assim e a gente vem arrastando esse produto com a mão levinha que desaparece. Então, se você não quiser colar cílios nesse momento, você não precisa. Caprichou na máscara de cílios, tá pronta. Eu vou colar uns cílios aqui só no cantinho. Só que os cílios precisa ser uns cílios mais cheinhos, não grande, mas que tenha bastante pelos para poder ajudar a diminuir esse excesso, tá vendo? Para tampar um pouco. Então, eu vou colar e já volto. Tá pronta a nossa make para pálpebra sobreposta. Já curte esse vídeo, comenta aí, me diz se você gostou. E não se esquece de se inscrever no canal, porque vai vir muitos vídeos legais, onde você vai aprender a se maquiar, respeitando suas características, automaquiagem visagista, simples na prática, para você fazer uma maquiagem que valoriza você aí na sua casa.